Olá, graça e paz, povo de Deus. Ótima segunda-feira a todos nós, para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então à palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá no livro de Gênesis 3, que fala do relato da queda, né? Da queda de Adão e Eva lá no paraíso, no jardim do Éden. Vamos ler do 1 até o 13, tá? Vamos ler do 1 até o 13 ali. Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês e eu quero compartilhar. Amém? Amém. E depois do Salmo 91, vamos ler o Salmo 91 e vamos orar. Vamos então louvar? Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos, ao união. Jesus, eu te amo. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos, a união. Jesus, eu te amo. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos, a união. Jesus, eu te amo. Te louvamos, ó Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos consagrar esta live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, para bendizer, exaltar o Teu nome santo e poderoso. Pai, vem guardando cada vida, cada pessoa que está aqui orando conosco, homem, mulher, crianças, adolescente, guardando no esconderijo do Altíssimo, protegendo de todo perigo, de todo mal, guardando a mente e o coração em Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos estar andando em obediência à Tua palavra, à Tua voz que é santa, que é poderosa na terra, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, livra-nos de todo o mal, livra-nos de toda a investida maligna, repreende toda a obra de Satanás, tudo aquilo que vem contra nossas vidas para trazer desânimo, cansaço, prostração, perdas. Em nome de Jesus, todo o mal seja repreendido agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Receba a paz, receba a vida, receba a saúde, libertação, cura, salvação entre na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, amados. Vamos lá então no livro de Gênesis. Gênesis 3. Vou ler para nós esta passagem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, nós vemos nesta palavra que a palavra diz que a serpente foi um dos animais mais astutos que Deus tinha, feito. E ela estava ali no jardim, junto com o homem e junto com a mulher. E essa astúcia, que esta cobra, que significa a própria personificação do mal de Satanás, foi ela que entrou na relação de Adão e Eva. Ela entrou na relação, ela começou a ter um diálogo com Eva. E ela começou a fazer perguntas para Eva, dizendo, o que foi mesmo que Deus disse para você, Eva? E a Eva disse: não comam. Ela começou um diálogo. Ele disse para vocês não comer de nenhum fruto das árvores do jardim. E a Eva inventou de começar um diálogo com ela. A Eva respondeu para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Olha que Deus está falando comigo agora. Não dê assunto à serpente, não dê assunto ao diabo, não converse com o diabo, porque o diabo pode, no diálogo, te convencer a você fazer algo contrário daquilo que Deus disse que era para você fazer. O erro de Eva foi ter entrado numa conversa com a serpente. Conversar. Nós estamos ouvindo vozes, existem 3 vozes: a voz da nossa carne, a do diabo e a de Deus, Mas, no momento que a gente resolve conversar com esta voz, no momento que Eva decidiu conversar e começou um diálogo, foi aí que ela deu a oportunidade da serpente, colocar o seu ponto de vista e convencer ela a comer daquela árvore que Deus tinha dito que não era para ela comer. Então, muitos de nós, às vezes, numa relação, nosso casamento, nós queremos, estar abençoados, estar prosperando na relação, prosperando na vida profissional, na vida espiritual, mas às vezes o casal está em diferentes níveis espirituais.
qual é o nível que estava Eva e o nível que estava Adão? Adão recebeu uma direção de Deus que não era para comer daquele fruto, daquela árvore. Então Adão estava ouvindo a voz de Deus. E Eva estava um pouquinho mais abaixo, porque a Eva estava ouvindo a serpente e sentando e conversando com ela, tomando um cafezinho com o diabo. Amém, irmãos? E dentro dessa palavra, Amém. eu quero falar também do jugo desigual, que é o que Deus tem falado, né? De marido, não só de marido e mulher, mas também de relacionamentos de namoro, relacionamentos de amizades, conexões, tudo dentro de se falar em relacionamentos, da nós cuidarmos para não nos conectarmos, não estarmos, né, caminhando com pessoas que não estão no mesmo nível espiritual que nós. Porque se você quer andar no seu propósito, fazer a vontade de Deus, você não vai querer andar com alguém que está abaixo de você, alguém que é descrente, alguém que não tem fé. E a questão do jugo desigual não fala só do crente e do descrente, fala também dos crentes, daqueles que são cristãos, estão dentro da mesma congregação, às vezes são marido e mulher, mas não estão no mesmo nível espiritual. Se a gente for ver, Adão estava lá buscando fazer a direção e a vontade de Deus. A Eva não só deu assunto para a serpente, como a serpente convenceu ela a desobedecer a Deus, e ela ainda coloca Adão, né, no problema. Ela vem e dá para Adão comer, e Adão não está vigiando, come, né? E depois é que ele vê o resultado, né? Mas a serpente falou: Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E Eva achou bom ser conhecedora do bem e do mal. Mas quando eles comeram, eles se deram conta que eles estavam nus. O que aconteceu? Deus criou Adão e Eva, fez deles um único corpo, para que eles vivessem ali, sem nenhuma maldade, para que eles fossem ingênuos, para que eles vivessem bem, nus, natural, como vieram ao mundo. Mas eles perceberam a maldade de estar nus, a nudez, porque eles comeram do fruto proibido, porque senão eles não teriam vergonha de Deus. Porque veja que depois Deus começa a vir para a presença deles, procurar por eles, e eles se escondem. Eles percebem que estava nu. Adão disse: eu percebi que estava nu e eu tive vergonha, né? Por isso que eu me escondi. Ele já pecou, já tinha maldade. Então Satanás, quando ele entra na nossa vida, ele quer colocar maldade. Ele vem para trazer vergonha, ele vem para fazer o ser humano pecar, desobedecer a Deus. E 1 Coríntios 6,14 vai falar do jugo desigual. Do 14 ao 16, depois vocês lêem, vai falar do jugo desigual. Na época de Moisés, o jugo desigual, o que era? Quando colocava para arar a terra, para trabalhar na terra, um boi que era forte, com um jumento que era menor, mas era veloz. Então, eles não trabalhavam da mesma forma, né? E um acabava até machucando o outro. Então, Adão e Eva não estavam no mesmo nível de obediência, né, a Deus. Adão estava buscando estar conectado com o Pai, ouvindo o Pai, obedecendo o Pai. Mas a Eva estava ali, né, um pouco mais abaixo ali, nem interessada em nada, conversando com os animais, e foi conversar logo com a serpente. Então, a gente tem que procurar prosperar, crescer, os dois, o marido e mulher, namorado e namorada, até relacionamentos de amizade, né? Em par de igualdade. Cristão com cristão é a mesma visão, é a mesma mentalidade, é a mesma obediência. Ouvir a voz de Deus, obedecer. Porque se eu sou crente, o outro é descrente, ó, a pessoa vai me puxar para um lado e eu vou puxar para o outro, a pessoa vai me puxar para um lado e eu vou puxar para o outro. Não tem como você caminhar e ir de encontro ao propósito e obediência, caminhar em obediência a Deus, estando numa relação aonde a outra pessoa não tem a mesma visão, não há prosperidade, não há crescimento, não há avanço nisso, né?
toda vez que a gente vê na história de Israel, toda vez que o povo se desviava por um caminho tortuoso, Deus enviava profetas para falar com o povo. A direção de Deus era que os profetas entregassem a mensagem sem se misturar. Por quê? Por causa do jugo desigual. Porque aquelas pessoas estavam em desobediência, elas não estavam ouvindo a voz de Deus, elas estavam se entregando ao pecado, se entregando à voz do inimigo, que estava aqui dando direção para eles, que eles podiam fazer de tudo, né? Podiam se prostituir, ou adorar outros deuses, mas essa não era a vontade de Deus. Então, a nossa vida não é diferente. E Adão e Eva estavam ali. Era o casal do paraíso, né? Se formaram uma só criatura, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas criados à imagem e semelhança de Deus, mas em níveis totalmente diferentes, nível espiritual totalmente diferente. Então, para a gente cuidar essa relação, né? Não dá para o trigo andar misturado com o joio. Trigo e joio não andam junto. Luz e trevas não se misturam. Então, a gente ouve muito dizer, vou casar com fulano, mas ele tá lá no mundo. Mas quando eu casar com ele, eu vou trazer ele para a luz, eu vou trazer ele para Jesus. E eu digo, não, isso aí não. É mais fácil a pessoa te levar para o mundo, né? Porque no mundo tudo pode, do que a pessoa te trazer para Jesus, não duvidando, né? Que a pessoa vai pregar, que a pessoa vai se esforçar, mas é problema. É problema, é luta, é complicação, porque até o outro se converter, ter a mesma visão, né? A mesma coisa, os cristãos ter amizade com as pessoas do mundo, não que não possa, mas é um relacionamento, né? Onde terá uma influência. Quem é que vai influenciar mais? Quem tá na igreja ou quem tá no mundo? Então, a gente fugir de relacionamentos aonde o nível, a visão, o entendimento da palavra, o nível espiritual das pessoas são muito diferentes do nosso. Então, no relacionamento, no casamento, pode dar problema? Pode, né? A pessoa levar o outro a cair, o outro a cair, se ferir, se machucar. Porque o que acontece quando coloca um boi e um jumento junto? Se machucam, né? Não trabalham na mesma força, no mesmo ritmo. Às vezes um vai querer ir para o lado, outro vai querer para o outro e aquele trabalho não é bem feito. Então, não há prosperidade, não prospera esse tipo de relacionamento. Ou o casal, marido e mulher, estão os dois andando junto na mesma unidade, porque um forma, né? Os dois formam vão separar, deixar o pai e a mãe, vai se unir a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, Deus estava falando isso, né? Exatamente em cima desta palavra. A questão do cuidado no jugo desigual. Eu já coloquei para um âmbito geral, né? E dentro das próprias igrejas, os cristãos serem cristãos, se conectarem com pessoas que estão no mesmo nível espiritual, ter amizade com pessoas que estão no mesmo nível espiritual. Marido e mulher, depois de casada, eu não estou no mesmo nível, vou me separar. Não é isso, não é esse pensamento, não é esse raciocínio. O que Deus quer é que a gente venha a crescer os dois juntos, a buscar espiritualmente marido e mulher, buscar junto, porque às vezes estão casados, mas um tá nas trevas, um tá ouvindo Satanás e o outro tá ouvindo a Deus. Aí um busca fazer, se esforça para fazer tudo conforme a vontade de Deus e o outro se esforça para fazer conforme a vontade do diabo. Amém? Cai, né? Cai em cilada, cai em armadilha ou faz o mal porque quer fazer, decide fazer. Então está em nível espiritual bem diferente, bem desigual. E isso traz muitas complicações, né, para o relacionamento. Né? Então, que a gente não se conecte com pessoas que estão num nível bem abaixo do nosso é problema na certa. Amém? Que a gente venha a meditar nessa palavra, tomar, né? Ali, Adão, ele não se posicionou. Ele podia ter decidido não comer do fruto, mas ele comeu, achou que era um fruto qualquer, se enganou, né? Comeu do fruto, se lambuzou e quando Deus cobrou dele, ele quis colocar a culpa na Eva, né? Que ele diz, a mulher que o Senhor me deu, né? Então, lá no versículo 13, o Senhor Deus, então, a mulher, o que foi que você fez? Deus respondeu à mulher, a serpente me enganou. Então, Satanás vem justamente para isso, para enganar, para roubar, para matar e para destruir. Ele não vem para outra coisa. Né? Cabe a nós não dar conversa ao diabo,
né? Tudo que a voz que nós ouvimos confrontar com a palavra de Deus, Deus fala conosco e ele nunca fala fora da sua palavra. E Eva estava lá, ouvindo, né? Então a gente sempre colocar tudo em oração, buscar, orar e confirmar com Deus tudo na nossa vida, direcionamentos, decisões, né? De se conectar, de casar, de fazer amizade, tudo, para que a gente não venha sair do centro da vontade de Deus, para que a gente não venha se contaminar com o pecado, porque Adão e Eva estavam lá, puros, santos, na presença de Deus. Mas quando o mal entrou, quando a cobra entrou, quando ela cochichou nos ouvidos de Eva, convenceu Eva a comer do fruto, o pecado entrou e o pecado veio para destruir o crescimento, a prosperidade, a união daquele casal. Então, cuidado com quem você se conecte, cuidado com as amizades, cuida do teu relacionamento, casamento, marido, mulher, né, para vocês estarem crescendo, prosperando na mesma visão, na visão que Deus deu para vocês de fazerem tudo certo na sua casa, no seu ministério, porque é comum, né, o casal estar em níveis espirituais diferentes, pode atrapalhar trabalho no ministério, pode atrapalhar da legalidade, o diabo, né, às vezes trazer retrocesso. Então, que nós venhamos a tomar cuidado com o jugo desigual, né, entre os casais, entre namorados, decida, né, crescerem os dois juntos e terem a mesma visão. Amém? Era isso que Deus tinha compartilhado comigo, tá? Eu já me passei um pouco aqui. Eu quero ler o Salmo 91. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Amém. Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigada, meu Deus, por esta palavra. Porque o Senhor é bom, mas o Senhor está falando conosco hoje sobre jugo desigual, sobre nós não darmos ouvidos à serpente, ouvidos ao engano, ouvidos a tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos nos manter na Tua presença, ouvindo a Tua voz, nos consagrando, nos purificando, andando em santidade, porque o Senhor é santo e o Senhor dá a oportunidade de nós prosperar, de nós crescer, de nós termos a mesma visão, Pai. Aonde houver um casal, uma família que está desalinhada à vontade de Deus, que o Senhor venha trazendo alinhamento em nome de Jesus. Nos ajuda a crescer, prosperar dentro da visão do reino, Pai. Longe da desobediência, da maldade, da impureza, das coisas deste mundo, Pai. Que nós possamos andar em obediência à Tua voz, aos Teus mandamentos. Não nos desviar do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada casal, cada vida, cada namorado, namorada que está aqui. Que eles possam, Senhor, ler mais a Tua palavra, ser mais guiado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Repreende a voz do diabo que quer trazer, Pai, queda a esse relacionamento, queda nas finanças, queda espiritual,
queda, Pai, em nome de Jesus, seja repreendido agora todo projeto, todo plano, todo laço, toda armadilha, toda cilada, toda voz maligna, influência maligna que está falando com este homem e com esta mulher, Pai, para trazer, Senhor, prejuízos, dificuldades, perdas neste relacionamento, nesse ministério, nas finanças, em nome de Jesus, vai repreendendo toda a obra de Satanás, vai repreendendo todo o engano, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, né? Amamos muito vocês em Cristo. Medita mais um pouquinho nessa palavra, né? Para que vocês venham a entender o que Deus está querendo falar conosco, amém? Então, amamos muito vocês em Cristo e até amanhã.